Olá, bem-vindos a mais um Open Univesp. Estou muito feliz hoje de receber, muito orgulhoso aqui de receber hoje a Thaís Batista, que é presidente da SBC, Sociedade Brasileira da Computação. E aí, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, lógico, é o que é a Sociedade Brasileira de Computação? Muito obrigada, é um prazer estar aqui na Univesp. A Sociedade Brasileira de Computação é uma associação civil sem fins lucrativos, formada por profissionais da área de computação, professores, pesquisadores e estudantes, que tem como objetivo justamente olhar para a área de computação no Brasil, né, e dar todo o suporte necessário para que a área possa evoluir, os avanços da área no Brasil. Muito bom. Eu propositadamente não apresentei, estou com a ficha aqui, né? Sua, mas não apresentei, porque essa seria a segunda pergunta. Como que alguém, né, sai lá no início, está fazendo uma graduação e vira presidente da Sociedade Brasileira de Computação? Como foi essa trajetória? Ainda mais a gente, né, uma mulher numa profissão que tem muito mais homens, né, lá do Nordeste. Como que foi essa trajetória? Pois é, minha trajetória começou na graduação, eu fiz graduação em computação em João Pessoa, na UFPB, muitos anos atrás. Depois eu vim fazer mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro, né? E essa trajetória acadêmica, ela me levou naturalmente a participar dos eventos da SBC, né? A SBC, ela promove cerca de 50 eventos anualmente. Então, quando eu já estava lá na graduação em João Pessoa, eu vim para o primeiro congresso da SBC, que eu participei, no Rio de Janeiro, né, em 1988. E depois disso, eu tive a possibilidade, durante a pós-graduação, de participar dos eventos da SBC. Então, a SBC sempre foi uma sociedade que me encantou por todas as suas ações em prol da computação no Brasil, né, pelos eventos que realiza, né, e durante, então, todo esse tempo que eu fiquei na pós-graduação, eu tive vários professores que eram envolvidos com a SBC. Depois eu voltei para o Nordeste, fui ser professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu sou professora até hoje, desde 1996, e continuei participando ativamente dos eventos, né? Depois de muitos anos de participação nos eventos, eu fui convidada a participar da diretoria da SBC. Realizei alguns eventos também em 2003, ou seja, 20 anos atrás, eu coordenei o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores lá em Natal. Foi um evento de grande porte, assim, mais de 1.000 participantes na ocasião. E em 2011 eu organizei o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, lá em Natal também. Foi um evento na ocasião para cerca de 2.500 pessoas. Né? E aí, então, em todas essas oportunidades, eu estava sempre próxima à SBC, sempre próxima às ações, seja relacionado aos eventos, seja relacionado a cursos, a participar também de alguns comitês. Né? A SBC sempre está presente em diversos comitês. Da CAPES, do CNPq, tem professores que estão na SBC e também nesses vários comitês. Então, ao longo desse tempo, eu participei muito ativamente. Em 2015, eu me tornei vice-presidente na gestão do professor Lisandro Granville. E agora, né, tive a oportunidade de me candidatar a presidente. Realmente é uma área majoritariamente masculina. Eu sou a segunda presidente da SBC. A primeira foi a professora Cláudia Bauser Medeiros, que é aqui da Unicamp, e ela deixou a presidência 16 anos atrás. Então, né, é muito tempo para vir uma segunda presidente mulher, né? Então, é uma honra para mim estar aqui representando essa área, que apesar de ser majoritariamente masculina, mas também a SBC tem muitas ações direcionadas para a inclusão de mulheres, já há muito tempo, porque esse é um problema mundial da área, e a SBC vem fazendo muitas ações nessa direção, né? Então, eu acho que eu faço parte, né, desse contexto todo, dessas ações que vêm sendo feitas, e a gente está incentivando cada vez mais a ter novas ações, a continuidade das ações existentes para resolver esse problema, ajudar, pelo menos, a diminuir esse problema da disparidade
né, de gênero na área, na verdade, não só na área de computação. Essa disparidade ela está presente nas chamadas disciplinas STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, é uma realidade mundial da carência de mulheres nessa área por diversos motivos, né? Inclusive, tem um relatório da Unesco que mostra que isso é um fenômeno mundial. Esse relatório foi publicado em 2021, especificamente sobre a América Latina, mostrando que, apesar de ser um problema mundial, ele realmente é muito mais grave na América Latina. Então, a gente tem um papel como uma sociedade científica de ajudar a diminuir essa discrepância. Muito bom. E que bom que nós temos uma presidente agora, né, para mostrar para todas as meninas, né, que tem todo um caminho que elas podem seguir na área. Isso. Eu não posso deixar de citar aqui só que você falou da Cláudia Mendeira. A Cláudia Mendeira foi minha professora, excelente professora. Que bom, né? Então, um modelo. Mais um motivo de orgulho, não só de ser presidente, né, ser a segunda mulher, mas ser a segunda mulher depois da Cláudia Depois Mendeira. da Cláudia. É uma grande responsabilidade, sem dúvida. Mas, falando um pouquinho ainda dessa questão, né, então, antes da gente falar da questão de gênero, mas no geral, existe uma carência muito grande de mão de obra Brasil e mundo. Como que a SBC vê isso? Né? Que tipo de ações estão sendo tomadas, que podem ser tomadas? Né? E o que a gente pode falar para os jovens hoje em dia a respeito das oportunidades da área? Na nossa área existem muitas oportunidades e a gente sabe que há uma grande carência no mercado de mão de obra. Tem recentemente, esse ano, em maio desse ano, a Google ela publicou o resultado de um estudo que foi feito juntamente com a Associação de Startups do Brasil, que ela mostra que até 2025 haverá uma carência de cerca de 500 mil profissionais na área de TI. É um número muito expressivo, né, e que realmente nós, como sociedade científica, como que incentiva a difusão do conhecimento, a formação, né, a gente tem uma grande preocupação em trabalhar juntamente com toda a sociedade para conseguir transpor todas as barreiras que levam a esse cenário. Não é uma tarefa muito fácil, porque a gente tem vários fatores, né, que influenciam esse quadro. Um dos fatores, né, nesse após-pandemia, a gente viu que durante a pandemia houve, né, um avanço muito grande pela necessidade das pessoas trabalharem de forma remota, de ter ferramentas que são desenvolvidas pelos profissionais de TI. Então, a gente viu uma proliferação muito grande assim, de vagas para a área. E a gente viu também que muitos dos nossos alunos ou dos profissionais, eles estavam também sendo atraídos pelo mercado internacional. Então, a atratividade do mercado internacional, né, é um dos fatores, né, que tem contribuído severamente para esse quadro. A gente tem também um outro fator, né, todo esse cenário que a gente viu lá como o resultado desse estudo foi feito pela Google, que ele diz que o Brasil, a própria mercado do Brasil, ele não desenvolve suficientemente pessoas sêniores, né, que consigam atender a essa demanda. Então, esse é outro problema. E nós, como sociedade científica, a gente sempre está influenciando, né, e incentivando a questão da formação. E essa questão da formação, né, é um dos aspectos que a SBC já vem trabalhando há bastante tempo. Essa formação ela deve vir desde a educação básica, porque a gente sabe, né, pela estatística, que só chega até o ensino superior 15% das pessoas formadas na educação básica. Então, esse número tende a aumentar, obviamente, e mais, assim, expressivamente para a nossa área, que já tem, né, um certo estereótipo, por exemplo, de ser uma área essencialmente masculina, de ser uma área difícil, ou seja, tem alguns estereótipos que são criados, muitas vezes, né, por uma carência de informação na sociedade, né, sobre a área, né, que eles precisam ser trabalhados. Né? Então, a gente tem que trabalhar, por exemplo, a parte de pensamento lógico, pensamento computacional, desde a educação básica, de forma que a gente tenha uma atração maior, né, de pessoas na educação superior, ou seja, tem, então, uma formação que vai atender essa demanda do mercado.
Então, a SBC tem feito ações já há muito tempo relacionado com a necessidade, né, do MEC ver que a computação deve ser ensinada desde a educação básica. Então, houve um avanço expressivo recentemente, onde essa parte ela foi incluída como um anexo da BNCC. A SBC está agora atendendo a um edital da CAPES, também formatando um curso, que é um curso a nível profissionalizante, um mestrado profissional, justamente para formar professores que possam, né, lecionar aí na educação básica, porque agora tem uma demanda muito grande, já que, né, o MEC passou a recomendar nesse anexo à BNCC. Então, estamos tomando várias ações para incentivar isso, de forma que a gente, né, tenha, né, que o profissional ele chegue formado daqui a alguns anos e atenda a essa alta carência do mercado. Muito bem, só para as pessoas aí que não são da área de educação, BNCC é Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, é o padrão que deve se seguir nas escolas do ensino fundamental. Professora, a gente está falando aqui um bocado dessa questão do gênero, né, e de ser uma área eminentemente masculina. Se a gente pegar na história, a computação veio da matemática e, historicamente, até hoje, a matemática é mais feminina. Né? As primeiras linguagens foram criadas por mulheres. Isso. Alguns filmes até que mostravam lá na NASA, quem eram as programadoras eram mulheres. Né? E eu percebi assim, que parece que essa predominância de homens parece que ficou muito mais forte nos anos 80. Né? Até os anos 70 era menor, né? E foi cada dia ficando mais masculina. Exato. Existe alguma estudo de por que isso, né? O que fez as mulheres, que foram as que nasceram com a computação, né? Foram as que criaram a linguagem, que começaram a programar, se distanciassem da área? Pois é. Isso realmente é um fato, né? Porque na minha turma, por exemplo, de graduação, né? Eu sou formada em computação, a gente tinha uma turma que era metade de homens e metade de mulheres, ou seja, a gente tinha um equilíbrio. Né? E um grande desequilíbrio começou a acontecer, eu acho que dos anos 90 até para cá. Né? Existem vários estudos que tentam explicar um pouco isso. Né? Alguns estudos dizem que é justamente a falta de informação que levou a se criar um estereótipo de que a área era essencialmente masculina, ou seja, ao longo do tempo, com o interesse dos homens, foi criado esse estereótipo, né, que é também uma área difícil, né, de se formar e de trabalhar, que exige muito também do trabalho das pessoas, ou seja, uma série de razões vão sendo citadas, né, que a gente questiona se realmente essas razões, né, estão por trás desse, digamos, desinteresse, né, feminino na área. Alguns dizem também que faltam referências de modelos femininos que quebrem esse estereótipo de que a área é essencialmente masculina. Mas conforme, né, o senhor mesmo falou, no passado a gente tem uma história, né, que a primeira programadora foi a Ada, que era uma mulher, ou seja, tem aquele filme também da NASA onde as mulheres estavam lá presentes. Então, em que ponto exatamente houve, né, essa troca de interesses, né, para ficar sendo uma área essencialmente masculina? A gente não sabe precisamente, né, especificar, mas foi mais ou menos nos anos 90, onde houve um grande interesse, eu acho que de toda a população, né, uma curiosidade sobre os avanços da área de TI, da área de computação, e as coisas foram se invertendo e hoje em dia a gente tem que é uma área essencialmente masculina. Né? Eu, às vezes, chego na sala de aula onde a única mulher sou eu, a professora que está dando aula. O público é todo masculino. Mas eu tenho percebido que nos últimos anos isso tem começado a mudar, né? Um cenário que está mudando nos últimos anos e eu espero que mude cada vez mais, porque esse equilíbrio em termos de equipes, né, de desenvolvimento é benéfico, né, para todos que fazem a equipe, também para as empresas, para o ambiente de trabalho, seja um ambiente acadêmico ou um ambiente do mercado.
não sendo científico, né? Eu sou um cientista, mas aqui sendo mais palpiteiro mesmo, eu acho que modelo faz toda a diferença, né? E quando a microinformática cresceu, os modelos eram Bill Gates e Steve Jobs, né? Então, eu acho que isso talvez pode ter inspirado porque mais ficou os muito homens forte, que as né? mulheres. Essas pessoas, né? Sempre eles como uma grande referência. Mas é 100% palpite aqui, sem nenhuma base. Essa questão dos estereótipos é muito importante, influencia demais, né? É só a gente imaginar, né, a realidade, por exemplo, futebol. No Brasil, todo mundo fala que futebol é uma coisa masculina, mas nos Estados Unidos o futebol é uma coisa feminina. Exato. Né? É uma questão de modelo, né? Exato. Então, eu acho que Que realmente depende de cada cultura. a gente precisa transformar as Thaíses em modelos para as nossas moças. Muito bem, e você falou bastante das ações que a Sociedade Brasileira de Computação está fazendo, né? Nesse sentido. Pode falar um pouquinho mais sobre quais são essas ações para atrair o público feminino para a área? Há mais de 10 anos que a SBC ela, tem um programa que ela incentiva chamado Meninas Digitais. É um programa que tem uma capilaridade enorme, ou seja, tem projetos associados a esse programa em todos os locais do Brasil. Né? No contexto do congresso da SBC, existe um evento que é também para mulheres, o IT, né? E a gente vê que esse evento, cada ano, ele tem ganhado mais adeptos no contexto do congresso. Então, durante o ano todo, esse programa Meninas Digitais, ele faz ações, né, como eu disse, em todo o Brasil. Ele tem uma capilaridade grande, os projetos associados fazem ações em escolas, diversos tipos de ações para incentivar que meninas, né, participem. Então, tem vários projetos associados, alguns projetos, lá em Natal mesmo tem um projeto chamado Meninas Também Jogam. Né? Os projetos, eles são muito interessantes. Cada um deles incentivam justamente a participação das mulheres em diversos aspectos da computação. Esse, por exemplo, era incentivar as meninas a começar a jogar e, com isso, né, elas desenvolvem o pensamento lógico, que já é, né, uma das, digamos assim, entradas para a área da computação. É você ter esse desenvolvimento do pensamento lógico. Na verdade, uma vez eu participei de um evento e, ao falar de jogos, as pessoas falam, mas jogos é uma coisa muito masculina. E aí eu vim aqui da minha aula, né, eu comentei isso, as meninas da minha sala quase me mataram. Né? Falaram, como assim? A gente adora jogar e tal. E eu acho interessante, né, de novo, né, às vezes tem um preconceito, porque quando as últimas pesquisas que fizeram do Brasil, a maior parte dos jogadores são mulheres. Né? Então ainda existe essa coisa que, inclusive na academia, né? Quer dizer, eu escutei da academia que jogos são coisa para homem, né? Mas no Brasil a maioria dos jogadores são mulheres. Né? Então a gente precisa quebrar esses preconceitos. Né? Sem dúvida. E realmente a gente tem um avanço nessa área de desigualdade de gêneros, né? Como eu disse, na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, envolve as ações das sociedades científicas, também ações governamentais que possam incentivar, né, a vinda de mulheres para essas áreas. Você falou das ações que estão sendo feitas, né, da Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos entrar um pouquinho nessa área. Você sabe que é uma área que me interessa muito, é a minha linha de pesquisa. Né, a gente trabalhando muito isso aqui na Univesp, né, a gente tem, nossos alunos sabem, né, a gente tem uma disciplina, a primeira disciplina de todos os cursos nossos é pensamento computacional. Né? Importante. Então, qual a importância de a gente ensinar a computação desde a mais tenra infância? Não é um exagero falar que tem que ensinar a computação para uma criança no primeiro ano do fundamental. Por que isso é importante? Na verdade, é importante justamente para desenvolver esse pensamento lógico. E quando a gente fala, muitas vezes, a gente vai ensinar a computação desde a base, desde que, né, o indivíduo é uma criança, né, as pessoas muitas vezes pensam que a gente está falando em ensinar tecnologia. E a gente não está falando em ensinar tecnologia, a gente está falando em ensinar e em desenvolver o raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico é essencial para essas áreas, né, de TI, de matemática. Então, é a partir desse desenvolvimento da base, né, onde a criança realmente tem um cérebro que está muito aberto para ser desenvolvido,
em várias direções diferentes, se a gente trabalha, então, aproveita desde o início, a gente vai ter, ao chegar na hora de entrar na universidade, né, um público assim, que tem já uma base, uma boa base para chegar à universidade e dar uma continuidade, né, no seu curso, porque a gente tem também um cenário de grande desistência dos alunos que entram na área de TI, muitas vezes atraído pelo fato do mercado de trabalho ser aquecido, mas que não consegue acompanhar, porque não houve uma formação na base, né, dele, justamente do pensamento lógico, né, do pensamento computacional. Então, é essencial que a gente desenvolva isso, até porque hoje nosso cotidiano diário, ele é permeado, né, por tecnologia. É permeado, ou seja, a computação ela está no nosso dia a dia, em todas as coisas, né, literalmente, né, a internet das coisas é uma das áreas que muito se difundiu recentemente. Então, a importância vai desde o início que eles tenham o conhecimento necessário justamente para viver nesse mundo, né, que está permeado pela computação por todos os lados. Então, mesmo se ele não deseja se tornar um profissional da área de computação, né, porque a gente falou nessa vertente, nessa ótica, de a gente vai desde a base, né, formar de forma que eles venham para a área. Mas mesmo que ele vá para outras áreas, o que é natural, mas ele vai ser capaz de lidar com todo esse ambiente, né, que está permeado por aplicativos, né, pelo computador. Você está no computador, no relógio, você tem a tecnologia, né, em todas as coisas que você lida no seu cotidiano. Então, isso é importante para formar pessoas que possam lidar, né, com esse cotidiano, que muitas vezes a gente vê que as pessoas não sabem usar, às vezes, alguns serviços básicos que hoje em dia são providos através, né, do computador, através do uso da tecnologia, né, e que se a gente fizer essa formação desde a base, eles vão ser capazes de ter uma vida onde plenamente pode usar dos recursos que estão sendo oferecidos no dia a dia. E cada vez mais eu acho que a tecnologia vai vai permear o nosso cotidiano. Vou pegar um gancho, você já falou aí da questão do mestrado que está sendo construído, né? Então, a gente está falando de formar crianças, mas, na verdade, para a gente formar crianças, a gente tem que ter professores. Isso. Então, qual é a importância de a gente chegar com esse conteúdo para os professores? É muito importante a gente ver que a gente não tem não só profissionais para o mercado, mas a gente também não tem o número de professores, né, que tenham uma formação para ir para as escolas, né, formar as crianças. Então, é essencial nesse mestrado profissional que a SBC está formatando, né, como sendo uma sociedade científica que trata dos interesses da população relacionados com computação. Então, vão ser várias instituições que vão ser associadas nesse mestrado, né? Está sendo elaborado dessa maneira. E essas instituições que estão no Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil, elas vão formar professores que vão ser capazes de ir lá para as escolas fazer essa formação das crianças e dos adolescentes. Então, a ideia desse curso, desse mestrado profissional, é fazer essa formação de profissionais que vão para a educação básica, né, formar as crianças e os jovens nessa área. Ok. Existe no Brasil algumas conselhos, grupos que agregam profissionais pela lei, pela força, né? Então, conselho de engenharia, conselhos e os demais. Mas eu acredito que a SBC é um caso talvez único, né, de uma sociedade que é autonomamente associada e ela realmente representa o Brasil inteiro. Né? Então, eu conversei com profissionais de algumas outras áreas e falei, mas tem uma só? Como assim? Na minha área tem 3, na minha área tem 4. Na minha área, né? O que explica esse sucesso da SBC? Como que a SBC conseguiu realmente agregar e ser essa sociedade que representa o Brasil inteiro?
A SBC está fazendo aniversário de 45 anos, né, esse ano, ou seja, ela foi fundada em 78, né, onde ela surgiu justamente para representar os interesses da área de computação no Brasil. Né, e ela, através das suas ações e sempre com o papel de agregar, né, todos os profissionais, professores, pesquisadores e estudantes da área, ela, né, se mostrou justamente, né, uma sociedade que estava desempenhando o seu papel e conseguia reunir todos os interesses, né, desse público. Né? A SBC ela é favorável ao livre exercício da profissão. Eu acho que esse também foi outro aspecto importante que vem influenciando, né, no sucesso da sociedade, né, e as diversas ações que ela desempenha, tanto do ponto de vista de, por exemplo, publicar referenciais curriculares, né, de promover os eventos, né, que são fóruns para a troca de conhecimento, né, entre os pesquisadores, professores e profissionais da área, né, de também ter uma articulação, né, com toda a comunidade científica, todas as instituições como CAPES, CNPq, RNP, MCTI, enfim. Eu acho que deu toda essa credibilidade, né, à sociedade para ser uma sociedade que realmente representa os interesses de toda a comunidade de computação no Brasil. Uhum. Não, a Sociedade Brasileira de Computação está de parabéns. Eu acho que realmente é um orgulho para todos nós, né? A gente tem uma sociedade que fala, quando a gente fala com as outras pessoas, os outros grupos, fala, mas é sério, tem uma sociedade só, mas tem um congresso nacional, tem, né? E tem... Muito obrigada, nós agradecemos e convidamos, né, a todos os profissionais que não são associados, professores, pesquisadores e estudantes, a fazerem parte da SBC. Nós temos, né, muito trabalho a ser desenvolvido. Como uma sociedade sem fins lucrativos, né, nós fazemos um trabalho voluntário, então, de presidência, diretoria, conselho, né, faz um trabalho voluntário e a gente precisa que mais pessoas se agreguem a esse propósito de avançar com a computação no Brasil, né, se juntem a nós para trabalhar, porque muitas coisas precisam ser feitas para avançar a área em diversas direções. Justamente, algumas a gente já falou aqui, essa questão né, dos profissionais, da carência dos profissionais na área de computação, desigualdade de gênero, são algumas pautas que a SBC lida, né, no seu dia a dia. Né, e outras pautas são os referenciais curriculares. Recentemente, nós publicamos o referencial curricular para o curso de Ciência de Dados, para o curso de cibersegurança também, né, que são duas sub-áreas da computação bastante importantes. E uma coisa que eu acho que também influencia muito nesse papel que a SBC tem, é o fato de que ela tem uma capilaridade muito grande. A SBC ela tem associada a ela 25 secretarias regionais. A gente chama secretarias regionais, mas hoje em dia são quase secretarias estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 2 secretarias regionais, leste e oeste. Né? Então, a gente tem uma capilaridade que abrange o Brasil todo, levando as ações da SBC no Brasil inteiro. Então, isso é muito importante. Além dessa capilaridade que é representada pelas secretarias regionais, a gente tem também uma capilaridade que é representada pelas comissões especiais, que são comissões de várias sub-áreas. Hoje, a gente tem 29 comissões especiais na SBC, né, que cobre todas as áreas, sub-áreas da computação. Né? Então, isso tem uma abrangência bem ampla, né? E eu acho que contribui bastante para que a SBC seja uma sociedade assim, única que representa, que agrega todos esses interesses. A professora acabou de assumir, né? Há quanto tempo? Assumi em agosto. Agosto, né? Então, 2 meses. Pouco tempo aqui. Pouco tempo. E o que você espera durante esse mandato? Quais são os grandes desafios e aonde chegaremos? Excelente pergunta. Gostei, inclusive, do termo, né? São vários desafios. Alguns a gente já falou, que essa questão de gênero, essa questão de ter a formação na educação básica, ajudar, né, o país a avançar nessa questão da educação básica. Outra é avançar na formação de mais profissionais
para o mercado, né? E também tem uma ação que a gente está fazendo atualmente, já está formatando, que é fazer novamente os seminários dos grandes desafios da computação. Os seminários dos grandes desafios, eles já foram realizados algumas vezes, o último faz cerca de 10 anos que foi realizado. Esse seminário, né, ele reúne vários especialistas da área de computação no Brasil e ele discute essas questões de quais são os grandes desafios da área, né? E aí é feito um relatório descrevendo esses grandes desafios, né? E esses grandes desafios, eles são a base, né? Esse relatório é a base justamente para que a própria comunidade de computação se organize para trabalhar, né, endereçando esses grandes desafios. E ele também, os seminários de grandes desafios anteriores, foram a base para algumas ações de algumas instituições como CAPES, CNPq, as fundações também, a FAPESP, teve editais que faziam chamadas específicas para se atender àqueles grandes desafios que foram elencados nos seminários dos grandes desafios. Então, estamos formatando um novo seminário dos grandes desafios, que deve acontecer agora em 2024, também para servir justamente como base, né, do desenvolvimento de ações relacionadas para desenvolver esses grandes desafios. A gente sabe que tem inúmeros grandes desafios e como a área de TI, né, ela permeia, ela é transversal a todas as outras áreas, então a gente tem desafios que impactam na área de saúde, na segurança, na questão climática, que é uma questão séria, né, hoje em dia. Enfim, então esse seminário dos grandes desafios ele vai trazer todas essas questões à tona e vai servir de base para que se incentive ações que são bem direcionadas a esses grandes desafios. Então, é uma das ações que a gente está fazendo, né, além todas essas outras que a gente citou e em inúmeras outras que a gente pode conversar aqui um tempão sobre elas. Então, a SBC ela tem grandes desafios, né, para ajudar o país a avançar em todos eles. Muito bom. Bom, a conversa está ótima, mas meu tempo aqui já está estourando. Eu vou passar uma última pergunta. O que a professora falaria para os 25 mil alunos da Univesp hoje, da área de computação, né, para todos aqueles que pensam em fazer, e todos aqueles alunos também de outras universidades, né, o que esperar da área, né, aonde a gente pode chegar, né, por que é importante eles, né, se formarem, o que eles podem esperar da vida. Tá? Então, qual seria o recado para essa juventude aí? No nosso caso da Univesp, até abrir um parênteses, né, sempre puxam minha orelha, né? Porque os nossos alunos, 80% é mais de 30 anos. Né? Então, para todos aqueles que estão se formando na área, jovens ou não, qual que seria o recado? Bom, o recado é que eles são muito bem-vindos à área, que o mercado precisa deles e que eles devem continuar nessa formação. A gente vê também um fenômeno que acontece hoje nas nossas universidades, é que muitas vezes os alunos eles têm oportunidades de trabalho ainda durante a graduação e pensam que perdem o interesse, às vezes, de concluir a graduação, né? E esse é um fenômeno que eu sei que tem acontecido em várias instituições. E o meu recado para eles, eu tento dar esse recado para os meus alunos e já consegui fazer com que alguns realmente dessem continuidade e alguns, às vezes, até deram uma continuidade indo também para a pós-graduação, porque essa parte de formação é essencial, né? Então, vocês não percam essa oportunidade de continuar a sua formação e terminar. Essa sua formação é que ela vai lhe garantir todo o alicerce, né, de conhecimento que é necessário para que mesmo quando a área avance, que a gente sabe que a tecnologia avança muito rápido, então mesmo quando a área avance, você seja capaz de acompanhar esse avanço na tecnologia, né? Então, continuem, né, sejam persistentes, mesmo que existam vários empregos ou oportunidades muito atrativas. Algumas vezes os alunos conseguem conciliar bem as duas coisas, outros desistem, dizendo que não estão conseguindo conciliar. Mas eu acho que
a formação é um investimento que o aluno faz, né, para o seu futuro. Né? Então, continuem fazendo esse investimento, concluam, né, sua graduação, aqueles que se interessam em fazer pós-graduação, que vai avançar também no conhecimento. Né? A área, ela assim, tem oportunidades magníficas no Brasil, no exterior, oportunidades na academia, na indústria. Né? Então, é uma área realmente que vale a pena a gente fazer todo o investimento e se dedicar bastante aos estudos, né? É muito importante isso, para que você seja um bom profissional e você consiga as posições na sua carreira, né, que deseja. Então, é uma área que certamente não vai decepcionar, que certamente, depois que você terminar, você não vai ficar desempregado, você não vai dizer não tenho onde trabalhar, porque, como eu disse, nesse relatório recente da Google, junto com a Associação Brasileira de Startups, diz que até 2025 vão ter cerca de 500 mil empregos para profissionais da área e falta profissionais para atender esse emprego. Então, invista na sua formação, né, e vá para o mercado de trabalho ou para a academia logo em seguida ou concomitantemente, se for possível, né, mas é uma área realmente que não vai decepcionar. Muito bom, bom. Poderia ficar conversando por umas 3 horas aqui, mas vamos aqui para fechar então. Quero agradecer bastante à professora Thaís Batista, presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Né? E é uma honra tê-la aqui com a gente. Uma honra estar aqui também. E gostaria muito aí, então de dizer para os nossos alunos que vale a pena, a nossa área vale a pena. Né? Nunca neguei aqui, eu sou engenheiro de computação com muito orgulho, muito feliz pela profissão que eu tenho. Muitas oportunidades que eu tive na vida foi graças a ter escolhido essa área. Né? Então, acho que todos aí que estão na área, né, continuem, e aqueles que não estão na área também entendam a importância da computação. A computação, né, como a professora muito bem disse, não é uma coisa para quem vai trabalhar só com computação. A gente precisa que os nossos professores saibam usar a computação muito bem, a gente precisa que nossos administradores saibam usar a computação muito bem. Se a gente quer desenvolver as nossas empresas, quer desenvolver o nosso país, a gente precisa usar a computação muito mais do que a gente usa hoje. Usar do jeito certo, já saber usar, e para saber usar a gente tem que ficar treinando e ensinando desde a mais tenra idade para todo mundo, né, que essa é a ferramenta do nosso dia a dia. Da mesma forma que alguns anos atrás, muitos anos atrás, né, a gente tinha que ensinar nossas crianças a saber usar lápis, caderno, né, hoje, qualquer pessoa que quer viver nessa sociedade atual precisa saber também computação. Que bom que nós temos a Sociedade Brasileira de Computação, né, nos ajudando nessa tarefa, e parabéns, professor, de novo aí pela eleição para presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Muito sucesso nesse mandato. Agradeço. Né? E muito até obrigada. O próximo Open Univesp.